Senhor, nosso Deus, Pai bondoso, eterno é o teu amor e a tua bondade para cada um de nós. Diante do teu perdão, ó Deus, cabe nos prostrar ante a tua presença e sermos gratos por aceitar a nós tão pecadores. Dá ao Pai que saibamos também perdoar assim como nos concede o perdão. E que a tua palavra possa nos iluminar e nos conceder, assim, esta tarefa tão difícil na lida diária com os nossos irmãos. Porque lâmpada para o nosso pé é a tua palavra e luz para o nosso caminho. Amém. Querida comunidade, amados irmãos e irmãs em Cristo, o nosso Senhor, eis que diante de Jesus aparece Pedro. Talvez com o coração inflamado e ressentido, fazendo a pergunta que nós queremos fazer e ouvindo a resposta que nós não queríamos ouvir. Mestre, quantas vezes devo perdoar o meu irmão que peca contra mim? Desconhecemos o privado do comportamento de Pedro. Quais as razões da sua pergunta? Talvez Pedro tenha chegado em algum limite, ouvindo as pessoas debocharem dele e o atacarem com ofensas. Não há quem não fique incomodado com isso. Chega, disse Pedro. Não quero servir de humilhação para que o outro me pise. Queridos, como nos vemos neste drama de Pedro? Agora não posso evitar de olhar para mim mesmo. Quantas vezes, Senhor, preciso ser condescendente com as pessoas que me magoaram? Quantas vezes preciso suportar as feridas que elas me abrem? Todos os dias tem alguém fazendo a conta para si mesmo que aquela foi a última vez que foi ofendido. E agora é a hora da revanche. Hora de munir-se com os despojos da vingança e atacar sem piedade. Sabe, meus amados, é dilacerante ser um prisioneiro da mágoa. Pior é deixar com que o ressentimento nos envenene da falta de compaixão, nos colocando dentro de quartos sombrios em nosso coração. Quando Pedro buscou dentro de si, ao invés de ceder ao seu coração ferido e sedento de revanche, ele encontrou Jesus do seu lado, falando outra coisa para ele. Creio que Pedro já sabia qual a resposta que iria ouvir. Mas somente uma palavra do mestre naquele momento poderia aplacar a sua fúria e impedi-lo, talvez, de agir com o revide. Perdoar sem limites, Pedro, infinitamente. É o que Jesus diz para o seu discípulo. Ó Pedro, você não vai conseguir fechar essa conta. Somente Jesus para nos ensinar a fazer uma matemática tão absurda, tão contrastante do perdão. Onde, por mais que eu tente encontrar um resultado exato, sempre caio num valor infinito? Por que deveria fazer uma conta onde eu, que sou prejudicado, favoreço a quem me magoa? Difícil aceitar que, quanto mais o outro me diminui, muito mais eu lhe acrescento. O Evangelho e essa matemática estranha do perdão. Será que é dessa forma mesmo que nós devíamos pensar?
Amados, cada um é devedor de si mesmo para Deus, tanto o ofendido quanto o ofensor. Jesus entendia que a falta do perdão e o ressentimento são perigosos venenos que nós mesmos tomamos, achando que estamos envenenando o outro. Assim, quando nos aproximamos de Deus, como Pedro fez, compreendemos que o perdão começa por nós, cura a nós mesmos, por mais que permaneçam as cicatrizes das feridas causadas. Insistir na falta do perdão é ficar aprisionado com aquelas pessoas que lhe causaram mágoas, tendo que dormir e acordar com elas todos os dias dentro de você. Por isso, o perdão é a chave da liberdade dessa cela sombria que nós carregamos, para que os nossos sentimentos e emoções não se degenerem e nem nos arranquem o sentido de viver plenamente com Deus. Se a matemática do perdão de Deus é estranha, pelo menos sabemos que o seu resultado é a nossa liberdade, pois o perdão se alicerça no reconhecimento de que o outro é imperfeito, cheio de falhas e pecador, assim como nós também somos. Não podemos despender nossos dias sempre acusando o outro que nos magoa, sem que nunca sejamos também esse outro na vida daquele que nós magoamos. Portanto, o perdão é recíproco. Ele olha para o outro imperfeito e me liberta da prisão da sua ofensa. Mas também olha para mim, imperfeito, e me acusa as ofensas que eu causei. Olho por olho, dente por dente, é o oposto do caminho de Jesus. Para alguns que optam por este caminho, ele vai se alargando cada vez mais com o tempo, quando se paga o mal com o mal, pois o sabor da vingança é insaciável. Pagar o mal com o bem é Jesus virando o espelho da mágoa e da raiva contra nós mesmos. Pois vemos a nossa própria debilidade sendo questionada pela palavra do Evangelho. Cristo nos desarma quando aponta as nossas feridas, da nossa intolerância, da falta de compaixão, tomando por um exemplo a parábola do rei justo. Esse rei, conta a parábola, tinha um grande devedor. No ajuste de contas, perdoou um deles, enquanto este implorava em lágrimas aos seus pés. Soa mais alto a misericórdia daquele rei do que o saldo da dívida. Afinal, como teria o servo condições de quitar uma dívida tão astronômica? Este súdito perdoado mal saiu do hall do palácio, cheio de si, agrediu uma pessoa, cobrando-lhe uma dívida. Mesmo que este implorasse por compaixão, este mandou prendê-lo. O perdão recebido não se tornou perdão nele repassado. Aquele homem tinha subido as escadarias do palácio com uma montanha de dívidas nos ombros. Ao descer leve e liberto, orgulhoso, com ares de que recebeu o perdão muito mais do que merecido, sem humildade tornou-se incapaz de livrar o peso da dívida do seu irmão. Se Deus nos perdoa, qual é a causa do nosso não perdoar? O que dizer a Deus quando Ele fizer novamente as contas conosco? A história poderia ter terminado com um belo final feliz para aquele grande devedor. Mas o mal cometido por quem já recebeu o perdão não passará por impune aos olhos de Deus. O grande perdão divino deve gerar um pequeno perdão entre nós. Compaixão deve gerar compaixão. Misericórdia deve gestar bondade.
Mas aquele servo optou em jogar fora a compaixão recebida. Não havia motivos em cobrar uma dívida se ele, antes tão devedor, agora não deve mais nada. O perdão não transformou o grande presente recebido em presente repassado. Ele gastou, por fim, até a misericórdia que o rei lhe dera, e a sua dívida acabou se tornando ainda maior por causa da dureza do seu coração. Muitos ainda seguem por esta mesma jornada deste servo. Enquanto Deus concede o perdão total dos pecados, há pessoas que agem como se fossem perfeitas, cobrando dos outros a perfeição. Se ao menos reconhecessem que recebem de Deus algo tão imerecido, talvez agissem de maneira diferente diante do seu irmão. Quem despreza o grande perdão divino não tem outra alternativa do que voltar ao palácio real e cair na justiça do grande rei, que é o nosso Deus. Quantas vezes devo perdoar o meu irmão que peca contra mim? Perguntou Pedro. Amados, fazer cálculos, equacionar os erros e o rancor não nos serve como um alerta de que o evangelho está nos transformando. Jesus Cristo não anseia que fiquemos presos a estes tormentos. Jesus diz para nós, para mim, para cada um de vocês, um belo recado. A pessoa que foi agraciada com grande perdão de Deus, cujas costas seu filho Jesus removeu a montanha de culpa, essa pessoa tem condições de perdoar e passar pela ponte da liberdade divina. Quando perdoamos, entregamos ao outro algo que não nos pertence, mas do que recebemos, entregamos o que é de Deus. O cristão que não perdoa não sabe viver em Cristo, que é o Senhor do perdão. Relacionar-se, meus amados, com as pessoas sempre será um grande desafio. Nem sempre as coisas irão acontecer como nós assim queremos. Há tantos acontecimentos que nos geram mágoas, há palavras atravessadas, contrariedades e profundas decepções. Pode acontecer que tenha sido nós a causa da mágoa e também das feridas. Você já foi ferido ou feriu alguém, sabe muito bem o que isso significa. Ferido e rejeitado, Jesus Cristo tomou a decisão de nos perdoar. Ele decidiu morrer na cruz em nosso lugar, para que eu, você e todos nós fôssemos perdoados por Deus. Deus perdoa. O seu amor misericordioso é gratuito, algo que deve perpetuar-se através de nós para os nossos irmãos. Então, que gratos pelo perdão recebido, aprendamos a compartilhá-lo com o nosso semelhante, fazendo o bom uso dessa chave que Deus nos concede. Pense nisto. Que a graça de Deus seja conosco. Amém.